las más grandes iglesias presbiterianas de Brasil es la Iglesia Presbiteriana Central de Manaus. Manaus é uma cidade brasileira na Amazônia brasileira, capital do estado de Amazonas. E allá há uma igreja presbiteriana muito antiga e uma das mais grandes de Brasil. São quase 3.000 membros na igreja. É uma igreja, de hecho, muito grande. 3.000 pessoas, 11 pastores, 2 barcas. As barcas se vão por el río, por los ríos de la região. Em las congregações, são quase 60 congregações entre os pueblos que estão em la floresta, em la orilla del río. Esta igreja ha sido pastoreada por um pastor por quase 30, 40 anos. Este pastor já é falecido. Antes de ser pastor desta igreja, era um advogado muito conceituado. Assim, em la política também em Manaus, isto em los anos 60. Era um homem muito orgulhoso, um homem muito enaltecido por tema de sua inteligência, de seu conhecimento, de sua influência política. E sua mulher se convertiu e congregava justo nesta igreja presbiteriana. Ele era um homem que tinha muitas outras mulheres e, además, casado com esta. A história nos diz que este homem se foi a chamar sua senhora, porque ele era muito celoso, apesar de ter muitas amantes, mantinha sua mulher desta maneira, muito celoso. E sua mulher que se ia sempre aos domingos por la manhã na escola bíblica, ele se foi curioso, quizá minha mulher me está traicionando, achar na igreja com ele pastor ou com outro, me voy. E deixou sua mulher na igreja e se foi, volviu escondido à escola bíblica, a ver o que hace minha mulher acá nesta igreja. Era uma escola bíblica, uma classe só de mulheres e uma outra mulher ensinando acerca das escrituras sagradas. Ele se quedou abaixo da ventana para escutar. E conta em seu testemunho que a mulher que estava ministrando disse: mira que hoje nós vamos aprender sobre a fé. Ele, advogado, conceituado, inteligente, dijo que se quiso reír porque ele echava de menos as mulheres. Que coisa essa mulher vai ser alguma coisa como essa? Considerava menor as mulheres e dizia: uma mulher falar sobre um tema tão complexo como fé, me quedo acá. E a mulher começou a ler Hebreus 11, que diz acerca da fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de lo que não se vê, a convicção de lo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Entrou no coração deste homem a palavra. Era uma mulher ensinando a outras mulheres e ele afuera, em la ventana escondido, querendo reír-se a princípio, e saiu de achar de la ventana, ele conta, convertido através da graça de nosso Senhor. Lo que ha sido sobre ele? La fé. Mira que la fé neste ponto não ha sido uma coisa intelectual, não vino através da razão, sino a través de la gracia de nuestro Señor, como un hecho de Dios, un regalo de Dios, un mover de Dios sobre su vida. Nosotros tenemos fe, es verdad, pero la fe que nosotros tenemos, hermanos, no es algo que salió de nosotros, de nuestra naturaleza, sino que vino de la parte de nuestro Señor. Y en los momentos de más debilidad en nuestra vida, em los momentos de desânimo ou lo que sea, es la fé em nuestro Senhor quien fortalece a nuestro corazón. Como en esta historia acá, de um homem que ha sido impactado profundamente através de la fé. E a fé é enseñada por nuestro Senhor e nuestro Salvador. Nosotros tenemos de hecho un Cristo que nos concede fé. Fé não é algo que eu saquei de minha cabeça, como eu te dije. Fé não é uma conclusão racional de minha cabeça e de repente eu cheguei a uma lógica que há fé. Fé é algo sobrenatural que vino de la parte de Deus e me tomou o coração. Especial e principal, a fé salvadora. Mira, a história empieza quando Jesus Cristo chega com parte de seus discípulos
E há uma multitud ao redor de outros discípulos. Por que Jesus Cristo chegou com parte de seus discípulos? Porque a história anterior é a transfiguração. En monte de la transfiguração, Jesus Cristo estava já com alguns de seus discípulos. Estava Pedro, Jacob, estava Juan, alguns de seus discípulos com Jesus. Os outros se quedaram à parte, abaixo del monte de la transfiguração. E achar nesta situação, o que se diz na Bíblia, que quando Jesus Cristo regressou, aunque Pedro lhe ha dado a ideia a Jesus Cristo, Jesus, quedemos acá, está tão bueno, vamos construir 3 carpas, uma para vós, uma para quê, irmãos? Quais os que estavam achar com Jesus? Estava Jesus acá, um apareceu de um lado, o outro apareceu do outro. De um lado estava Moisés. E do outro? Elias. Um representando a lei e o outro representando os profetas. A lei e os profetas, considerando que de hecho Jesus é o Cristo. Quando bajaram, estava Jesus Cristo mais se acercando de seus discípulos, mas havia um pleito, irmão. Uma discussão, e uma discussão grande. Não era uma discussão qualquer, era uma discussão muito grande. Quando Jesus Cristo chegou achar onde estavam, e Jesus Cristo les saludou, vino el silêncio. Você passa, irmão. De repente, o pleito estava tão grande, quando chegou Jesus Cristo, vino el silêncio e el susto. Le tomaste el susto hoje, verdade? Susto. La mesma coisa cá. Estavam todos em la discussão. Que susto Jesus Cristo chegou. E todos se quedaram em silêncio. Igual quando nossa madre nos atrapa em uma situação equivocada. Silêncio, não é dizer nada. Todos se quedaram em silêncio, que são tanto avergonçados com esta situação acá, de hecho, tão tenebrosa. De uma discussão, e Jesus lhe perguntou, defendendo a seus discípulos, versículo de número 16, que disputai com eles? E de repente encontramos o anônimo. O anônimo da história, provável, creio eu, era um homem que já havia ouído falar de Jesus. Quizá pode ser que se identificava como um discípulo de Jesus ou creia que havia poder em nosso Senhor, porque ele chama maestro. Maestro, eu trago acá a mi hijo, versículo de número 17, que tem um espírito mudo. O muchacho passava por uma classe de epilepsia. Por uma classe de epilepsia. Pastor, então toda epilepsia é espiritual? Por supuesto que não, irmão. Epilepsia é algo físico, um problema neurológico, físico, não se sabe a causa, é complicado e complexo o tratamento, não é uma questão espiritual, é uma questão física, mas acá era uma questão espiritual. O muchacho estava endemoniado, diz o texto bíblico, com um espírito que se apoderou de ele, em uma situação mudo, e que crujía os dientes e espumando por la boca. ¿Estoy bien en español? Salía espuma. Espumando. Babeando por la boca, crujiendo los dientes, em uma situação que não era uma situação neurológica. Não era uma enfermidade neurológica somente. Se identifica acá como um problema espiritual. Eu me imagino a desesperação deste padre. Quando nossos filhos passam por qualquer classe de situação, já nos preocupamos. Se é um dolor de cabeça, a madre já se vai quedar preocupada com as coisas, uma outra situação, já nos quedamos afligidos, preocupados. Imaginate vos uma situação séria como esta cá. O padre está nesta situação desesperante. É um problema com o qual ele não sabe manejar. Se é um problema espiritual, hermano, eu não posso manejar com ele. Eu não tenho forças. Se é um problema físico, neurológico, lo que seja, eu posso tratar, claro, eu vou estar orando, clamando por la orientação de Deus, mas se está bajo
o poder da ciência e da medicina, levamos a tratar. Meu filho tinha TDAH, tomava medicamento desde temprano. A los 2, 3 eu já decía que esse muchacho tem problema, me parecia raro, era muito imperativo, era TDAH. Depois descobrimos que era um TDAH, de hecho, é um problema neurológico, não é um problema psiquiátrico. Tratamos com medicamento, se passa. Estava bajo o poder da ciência, mas eu estava em oração. Hoje é um bom muchacho, abogado, tiene TDAH hasta hoje, mas controlado. Eu me quedei preocupado, mas estava bajo o controle da ciência, claro. Estamos submissos à vontade de Deus sempre. Acá não. Acá não há o que fazer. Não há medicamento que lo trate. Não há uma possibilidade da ciência tratar este muchacho. Este padre estava em uma situação desesperante. O que vai fazer? O que vamos fazer? E quando estamos em uma situação como essa, irmão, não há uma resposta racional para isso. Não há uma possibilidade lógica para que se solucione este problema. Não há uma maneira humana, razonável, que nos haga solucionar este problema ou este pleito. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Lo que hizo el Señor, se fue hasta Jesús. Jesucristo no estaba en el monte de la transfiguración. Intentó con los discípulos, pero lo que se pasó, los discípulos no supieron manejar la situación. Era un espíritu, era un demonio, y no supieron manejar esta situación tan tenebrosa, hermanos. En esta situación tan tenebrosa, la palabra de Jesús delante de la generación era esta: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Generación incrédula. No hay barrera, hermanos. Puede ser que la situación sea afuera de la lógica humana. Puede ser que no haya uma respuesta por la ciencia. Puede ser que esta situación no sea posible, sino a través de la fe. Es en esto que nosotros tenemos que aprender a creer. Nosotros no podemos ser una generación incrédula. No, hermano. Yo no creo en los hombres. Eu não creio na sociedade, é verdade. Eu não creio em poderes políticos, tampouco. Eu não creio em ideologia qualquer. Pastor, qual é a sua ideologia? Eu não tenho ideologia, irmão. Política alguma. Eu sou cristiano, crescente. Eu tenho fé. É distinto. Eu não creio em ideologias políticas. Eu não creio em poderes humanos. Eu não creio na política. Eu não creio na sociedade. A sociedade é podrida. Eu não creio. Pero eu não sou parte de uma geração incrédula. Aunque eu seja tão cético. Cético? Escéptico. Escéptico é que não crê. Como é essa palavra? Escéptico. Escéptico. Aunque eu seja tão escéptico com a humanidade caída, eu não sou parte de uma geração incrédula. Porque, neste caso, nós creemos no Senhor, que se vai mais achar das coisas naturais e hace um milagre através da fé. Creemos por la fé, por la fé. Trajeron al muchacho, versículo de número 20, traédmelo, dijo Jesús. Se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Hermano, no era normal. De hecho, no era. Quando o Espírito lo vio a Jesús, sacudiu com violência al muchacho, que cayendo em terra, se revolcava echando espumarajos, babeava por la boca, temblava, se cachou com violência, irmão. E a violência ha sido tão grande, que Jesucristo hasta le perguntou: Padre, ¿hace quanto que se passa isso acá? Que generação incrédula. Era um muchacho que estava com um espírito maligno há tanto tempo.
em meio de uma geração incrédula. Assim quanto que se passa? Porque ha sido assombroso, ha sido de hecho violento. Era um espírito maligno. Você passa, pastor, irmão? Está descrito nas Escrituras Sagradas e já é visto. Marque 5 dedos de la mano? Não, irmão. Claro que não. Porque a gente acusa acá que é só loucura. É um demônio. É demônio. É loucura, irmão. Não é demônio. Mas há situações que não têm explicação. Acontece. Eu estava de vacaciones em casa de minha suegra. E então, em vacaciones a la madrugada, a senhora golpeou a porta de minha suegra e disse: Eunice, chamar a tu pastor, meu marido está endemoniado, possuído. E minha suegra despertou, já pensando, vou chamar meu pastor. Havia um pastor na casa, irmão, sou eu, yerno. Eu já estava calçando, já estava ponendo o pantalão, o vaqueiro, para sair à la madrugada e sair com meu cunhado. Esse meu cunhado que está na cárcel hasta hoje. Saí com ele. E ele se foi comigo. Entramos a la casa, el muchacho estava en el banho que está afuera de la casa. Allá en el banho afuera de la casa, eu escuchava, porque a mulher já havia dito, ele se corta. E ele estava com uma gilete. Uma gilete. Ele estava com uma gilete se cortando, meu irmão. Se cortando a cara. E eu escutava, se cortava. E com a porta cerrada. Eu me quedei afuera. E estou pensando, o que vou fazer? E eu lhe disse, vou ler um texto bíblico. E eu abri Isaías 61, porque eu havia predicado no domingo na igreja de minha suegra, Isaías 61. Hermana, sabe o que o possuído dijo adentro? Oscuro afuera, o possuído adentro. Ele disse, tu vas a ler Isaías 61? 61? Como ele sabia? Hermano, neste momento eu já percebi, é espiritual, não vou ler coisa alguma. Abri a porta, golpeei, abrimos a porta, meti a mão e digo que tinha que sair em nome de Jesus. Não era eu, não sou eu o poderoso, em nome de Jesus. E saiu, não sei quanto tempo tardou, pero quando eu abri os olhos, esse homem que se volviu a mão assim, porque não se cortava quando eu entrei, nem me cortava. E se quedava em sanitário. Quando eu abri os olhos, estavam os paramédicos e os enfermeiros afuera, porque haviam chamado uma ambulância. Assustados, com os olhos abertos, e agora poder levar. O que era isso, irmão? Se cortava. Não me cortou? Sabia que eu ia ler Isaías 61? Não era natural, irmão. Não era natural. A carne não era uma coisa natural. Só humana, física. E lo sabia nosso Senhor. E neste momento, se disse acá, nas Escrituras Sagradas, que neste momento, a palavra nos diz que Jesucristo, delante da palavra de nosso Senhor, del Padre, e muitas vezes, versículo 22, le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericórdia de nós e ajuda-nos. O Padre por si não podia hacer coisa alguma. Tal qual nós, há situações de nossa vida, irmão, que tu e eu não podemos fazer coisa alguma por nossas próprias forças. E eu te confesso, há momentos que se eu estou descuidado, se eu não observo os meios de graça, se não estou congregando, se não estou adorando a nosso Senhor, se não estou estudando a palavra, se não tenho vida de oração, eu me quedo debilitado. E quando eu me quedo debilitado, há muitas vezes que minha palavra sempre é esta: ajuda-me, Senhor. E quantas vezes de desânimo em nossa vida, de luta em nossa vida, ou mesmo neste caso acá, uma situação tão extremada, de um niño possuído de um espírito maligno. Que situação é mais extremada como esta? Este Padre, a palavra para Jesus de la boca del Padre ha sido esta: Senhor, se tu puedes algo, ajuda-me. Ajuda-me. E então,
Y me encanta el versículo de número 23. ¿Cómo está en tu versión, María? El 23. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Me gusta esta versión de la manera interrogante que Jesús le dijo, si puedes, ¿cómo si lo puedes? Todo es posible a lo que cree. No es porque nosotros creemos tan solamente. Porque hay gente que va a creer en las más locas cosas y aún así no es posible. Pero es el objeto de nuestra fe. Autor de nuestra fe. Autor de nuestra fe y objetivo y blanco de nuestra fe. Jesucristo. En Él hay poder. A mí me encanta el estilo de vida de Jesús, es verdad. Todo lo que se dice. Sobre amar a tu prójimo, sobre amar a tu enemigo, me encanta el estilo de vida de Jesucristo. Claro, hermano, que yo le adoro, le alabo y lo seré eternamente agradecido a Dios por la cruz de Cristo que me resgató. Pero una cosa yo no dudo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el Señor. Hablamos muchas veces sobre la excelencia de una vida tal cual Jesús. Hablamos y lo hacemos bien. Hablamos acerca de la cruz de Cristo, pero no comprendemos que en la cruz de Cristo y en el nombre de Jesús hay poder. En las situaciones más complicadas de la vida, no hay poder en mis manos, hermano. No soy yo quien puedo hacer. Pero justo porque yo creo en el autor de la fe, es que yo sé que las cosas imposibles se vuelven posibles, como hemos visto el domingo pasado. El texto bíblico entonces nos dice, si puedes creer, hay que creer, todo les es posible. Al que creer, todo les es posible. Y entonces, el padre del muchacho, y hay una versión que dice que él tenía lágrimas en sus ojos, y inmediatamente el padre del muchacho, con lágrimas en sus ojos, clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros también nos acercamos al Señor con la misma expresión? Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Somos pecadores, somos chicos, muchas veces nos desanimamos, no compreendemos que somos como águias com alas, que no tenemos que nos desmachar por el camino. Es la fe del Señor en nuestro corazón. Y ahí entonces hay momentos en que nos acercamos del Señor y decimos a Él, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Yo no quiero ser incrédulo, ni hacer parte de una generación incrédula. Yo voy a tener un denuedo de creer de hecho que hay un Señor autor de mi fe, que hace con que cosas tão complejas o imposibles como esa sean posibles a través de la gracia. El Señor entonces delante de la multitud reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y surdo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y se vino con una violencia grande, le sacudió, salió y se quedó como muerto, a punto de que muchos decían, está muerto. Pero no, estaba delante del Señor de la vida, salió el espíritu maligno, el Señor le tomó por las manos, le enderezó y se levantó y ha sido restituido a su familia. Os discípulos estavam com dúvidas, é verdade. Senhor, por que não logramos? Hermano, a fé, a debilidade da fé muitas vezes é porque nos falta as disciplinas espirituais. Oração, ayuno. Não é que a oração e ayuno mientras estás allá en la lucha. No, la oración, el ayuno, la vida con Dios es constante. Es antes que venga la prueba. Porque quando venga a prueba, eu estou fortalecido em el Senhor, porque estou com a vida em oração e ayuno, porque estou fijando-me em Cristo, porque eu sei que Ele me concedeu a fé
E eu devo cultivar a fé que nosso Senhor nos concedeu. Fé é um elemento que vino de Deus, mas como uma planta que necessita ser cultivada. Oração, ayuno, disciplinas espirituais, e eu me quedo fortalecido por la fé. E aí, em los momentos mais complicados da vida, quizá tão desesperantes como deste padre acá, que pode ser que quizá eu seja tentado a me quedar desmachado por el caminho. Eu vou aclamar, Senhor, ajuda-me em minha incredulidade. Eu não quero ser parte de uma geração crédula, sino confiando em nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que não seja tão solamente uma linda história bíblica, sino de hecho, uma história de confiança e fé no autor de nossa fé, nosso Senhor. Se é que venham momentos desesperantes, agobiantes, nesta hora, que o Senhor nos ajude com nossa debilidade e nossa incredulidade, para que sejamos parte de uma geração crédula, crescente, que crê em la fé, através da graça de nosso Senhor. Que assim nos seja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pongamos-nos parados, vamos a cantar, irmãos.